Bem-vindos a Papo for Alma. Eu sou a Natasha Eu sou o Cláudio. e nós somos os hosts desse momento que a sua alma precisa para respirar, para a gente tagarelar um pouquinho, compartilhar experiências e, de alguma forma, conseguir inspirar você no seu caminhar da espiritualidade, que você está tentando iniciar aí, está um pouco perdido. Então a gente vai trazer para você muita coisa boa. Quero agradecer a presença de vocês, né? A gente está aqui realmente de alma para conversar com vocês. Esse foi um projeto muito espontâneo que aconteceu durante os nossos estudos. A gente iniciou uma iniciação e a partir daí muita coisa surgiu, muito estudo, um mergulho profundo, né, na nossa alma, em tudo que a gente queria aprender, absorver. E dessas conversas surgiu esse podcast, que é uma tentativa aí da nossa alma conversar com você que está aí do outro lado. Se você gostou da proposta, né, fica com a gente que vai ter muita coisa bacana aqui para falar, não é isso? Vai sim. Principalmente dúvidas, caminho, as nossas experiências, aquilo também que a gente vai estudando e vai podendo trazer para cá para de alguma forma ajudar você nesse seu caminhar também. E hoje a gente vai contar um pouco dessa história, né? Como é que a gente chegou, como foi esse mergulho aí. Cláudia, me conta, como é que foi esse teu início aí dessa jornada? Bom, eu sempre fui criado num lar católico e fiz primeira comunhão, quase fiz crisma, né? Mas eu percebia esse lado católico assim que não me completava muito, sabe? Eu começava ali a estudar e vi uma coisa, principalmente relacionada à morte, muito mórbida, sabe? Eu tenho uma imagem do meu avô era português, eu morei com ele um tempo, e eu lembro de chegar na sala da casa dele e ver o caixão do meu avô passando e a minha prima chorando. Quando eu vi ela chorar, eu comecei a chorar também. E a partir dali, eu presenciei muitas pessoas queridas, né, passando dessa para melhor. Olhava para aquilo tudo e me entristecia muito, sabe? Eu achava o luto católico muito pesado. Mais à frente, eu comecei a ler Chico Xavier. Lia Chico Xavier e observava e dizia, cara, isso aqui tem tudo a ver. É isso que eu acredito a partir de hoje. E eu passei com isso a deixar de ir para a igreja. Eu ouvia muito a igreja, o sermão do padre me parecia desconexo, não era o que eu acreditava. E aí fui para o mundo espiritual, olhava o caminho ali que Chico Xavier traçava, e dentro do centro espírita comecei a fazer o evangelho no lar, né? Comecei a fazer as práticas que o espiritismo trabalha. Aquilo ali por um tempo foi muito bom. Eu diria que eu passei ali aprofundado naquilo uns 4, 5 anos. Veio a pandemia. O que aconteceu na pandemia? Todo mundo ficou um pouco perdido ali, né? Foi. Quem eu sou, onde eu estou, o que significa isso tudo. E eu, conversando com uma amiga que tinha sido minha treinadora nesse caminho espiritual, e perguntei para ela, né, se ela sabia de alguma coisa, se ela podia me dar uma orientação, alguma coisa. Ela falou, olha, tem uma médium que está falando alguma coisa no YouTube, está aqui o link. Mandou o link do Planeta em Oração, né, o canal lá da Luga Machi. Bem lá no início, né, da pandemia, eu comecei a assistir aquilo e, de certa forma, me encantou, né? O que ela falava ali eu considerava correto, já tinha muito a ver com esse lado espiritual. E em casa surgiu uma coisa que inesperada, né? Eu estou casado há 15 anos. Quando a gente mudou para cá, eu vim do Brasil com 2 filhos e um dos meus filhos, a gente morava em cima de uma loja, tinha uma vitrine que a pessoa colocava várias roupas ali, né? E eu fui buscá-lo na escola. Quando eu passei na frente da vitrine, ele apontava e dizia, eu quero aquele vestido. E eu explicava, não, você é um menino, aquilo é um vestido para menina, né, não é para você. E ele continuava batendo o pé, eu quero aquele vestido, eu quero aquele vestido. Quando eu chego em casa, minha esposa tinha comprado o vestido. E ele estava todo feliz na frente do espelho, a criança mais feliz do mundo. Eu olhei para aquilo e naquele momento foi difícil aceitar, né? Eu olhava para aquilo, não me parecia correto. Um belo dia eu fui pegar, ele também não quis tirar mais o vestido, ele queria até ir para a escola de vestido. E um belo dia ele tirou, botou na roupa suja. Eu fui pegar essa roupa para botar na máquina. Quando eu faço esse movimento, o belo do vestido está lá.
era um vestido rosa com a Frozen na frente. E eu olhei para aquilo e a minha vontade era de rasgar aquele vestido. E eu olhei para aquilo, claro que eu não fiz isso, né? Botei para lavar e tudo, mas aquilo ficou na minha cabeça, foi um momento forte ali. Ligo a internet, estava a Lu falando, né? E a Lu falava que estava no Pingo Doce, um supermercado aqui de Portugal. Uma pessoa abordou ela dizendo que não estava satisfeita com o corpo. E a Lu deu a orientação de que a pessoa precisava ser feliz. Se ela não estava satisfeita com o corpo, se ouvia a possibilidade, era isso que ela queria, né? Ela poderia fazer a transição de gênero, né? Que ainda é uma coisa muito tabu ainda no Brasil e em várias Sim. partes do mundo. Uma pessoa que estava atrás na fila, um senhor já de idade, nas palavras da Lu, disse que passava pela mesma situação. Aquilo ali foi um start, um gatilho muito forte também para mim. E eu trabalho com mentoria, eu falo muito de propósito, falo para as pessoas serem quem elas realmente são, encorajo as pessoas a seguir esse caminho. Como é que eu poderia fazer diferente na minha casa? Isso seria um contrassenso muito grande, né? Eu olhei para essa situação e pensei, cara, eu preciso realmente rever meus valores. E aí começamos o processo de transição de Sofia, uma menina extremamente feliz, muito amada, muito querida. Eu fui criado num lar machista, com muitas piadas dos excluídos de maneira geral. Meu pai fazia piadas com frequência de homossexuais, de pessoas negras. E a minha avó, a mãe dele, era descendente, era uma mistura de negro com índio, né? Era visível, assim, a fisionomia dela era muito forte isso. E o meu avô português. Então, assim, eu demorei a aceitar, mas quando aceitei foi muito fluido. E isso começou ali uma mudança muito grande em mim, porque eu via que eu não estava preparado para esse mundo, né? Achava ali em torno de 42 anos ali que eu tinha muitas certezas naquela época, vi que as minhas certezas em nada era igual, né? Não tinha certeza de nada, ainda mais com a pandemia instalada. E aí eu comecei um grande mergulho, né? E esse mergulho me levou para uma iniciação onde eu aprendi cada vez mais sobre mim, aprendi sobre o outro e acabei ali reconhecendo que se você está hoje passando por um problema, por uma dificuldade, se você é uma pessoa que briga com facilidade com os outros, você também está passando por isso, né? E você não precisa brigar com ninguém, você não precisa ferir ninguém para ser quem você é. E aquilo em mim me modificou. As pessoas que convivem comigo há mais tempo olham para mim e dizem, eu nem acredito que você se tornou essa pessoa. Foi um start bem forte, né? Muito forte. Continua sendo, é uma É viagem, isso, é né? por isso que eu falei start. Porque nunca acaba. É um Nunca acaba. processo que cada vez mais você muda mais uma coisa, descobre que tem mais uma coisa e mais uma coisa. E você quer aprofundar, né? Você quer ir para mais fundo ainda. Porque depois que você descobre que você tem ferramentas, você tem coisas para poder pegar aquilo que está ali nas profundezas e trazer à tona, e você tem a força para conseguir curar, lidar, transformar. Nossa, o que eu mais quero nessa vida é poder iluminar todo o meu lado sombrio. Eu olho É isso, né? Eu verdade. vejo as pessoas. Assim, tem uma coisa muito interessante nessa questão de transição que eu contei da Sofia, porque a gente vai para a escola, a gente fala com os outros pais, e a gente percebe que tem ali um certo preconceito ainda, né? É óbvio. Mas eu olho para mim. Quer dizer, será que se eu não tivesse Sofia na minha vida, será que eu não teria o mesmo preconceito? Então eu não posso exigir do outro o que eu talvez não tivesse se não tivesse Sofia. Sofia veio para ensinar e revolucionar a vida de muita gente, a minha no meio. Então, assim, me faz aceitar mais também o preconceito do outro. E isso é eu acho que é um dos pontos, um dos nossos aprendizados é a autoaceitação e também aceitar o outro, porque foi através disso também que eu entrei nesse caminhar, Conta aceitar. pra gente, fala um pouco mais desse processo, desse mergulho, né? Então, eu tive a crise da meia-idade, só que foi com 28 anos. Não foi assim, tanto meia-idade, mas eu digo que todo mundo alguma vez na vida entra nessa crise que é: "Nossa, o que que eu tô fazendo aqui? Não tô fazendo nada", ou "O que eu tô fazendo não tá legal", ou "Quem eu tô sendo não tá legal também". E nesse momento eu tinha me tornado esposa, mãe, empresária, e não estava conseguindo fazer absolutamente nada. Estava sendo 10% em tudo.
e coisas começaram a acontecer aonde eu já trabalhei com decoração de festa, e quando eu cheguei ao ponto de dizer: "Cara, essa cor combina com essa, não combina", e eu ficar parado olhando para aquilo e dizer: "Não, espera aí, alguma coisa muito além tá acontecendo". E aí eu comecei nesse caminhar do autoconhecimento através do coaching, que depois me levou para a espiritualidade. E na verdade essa espiritualidade já estava dentro, né, da minha casa desde que eu nasci, por causa da minha tia, e como você falou da religião, a gente já passou candomblé, umbanda, espiritismo, catolicismo, eu fui batizada. Então assim, já foi de tudo um pouco, até perceber que a espiritualidade é o que mora dentro de mim. Tá nas minhas palavras, nas minhas ações, no meu dia a dia, naquilo que eu escolho fazer principalmente. E fui procurar para ter essas ferramentas de autoconhecimento, que foi muito importante para mim, que foi para aceitar meu ex-marido, né, porque somos pessoas muito diferentes e que nos unimos por um propósito, um objetivo, e que ali no meio ficou meio perdido e eu não estava ainda preparada para me divorciar, e eu falei: "Calma, eu preciso entender, eu preciso me entender, eu preciso sa conhecer e entender que ele é um ser único", e isso veio um aprendizado muito grande quanto a isso, quanto a essa aceitação, e eu num relacionamento, eu dentro de um todo, eu com um todo e eu comigo, me trouxe muita clareza de muita coisa, mas eu acho que, assim, acima de tudo, o maior aprendizado que eu venho tendo, que eu trago, assim, para o meu dia a dia, é que essa parte de estar bem com quem você é, você se separar da manada e saber que tá tudo bem você não ser igual a todo mundo, que a sua diferença te faz única. Tem gente que vai gostar de você, que não vai gostar. Sabe, são coisas que a gente fala, só que será que a gente realmente põe em prática no nosso dia a dia? Será que é fácil pôr em prática? Ou seja, senão não existia o ditado: "Nossa, é fácil falar, é difícil fazer". Mas você está disposto a realmente trazer isso para dentro? E conforme você vai aprendendo esse autoconhecimento, você vai se tornando mais gentil com os teus pensamentos, com as tuas ações e com a tua autocrítica. E você entende que você vai errar? Vai, mas você vai errar menos. Talvez errar com mais inteligência, e principalmente você vai saber voltar para o lugar mais rápido, porque você entende que cada erro, cada desafio, cada caos que surge na sua vida é porque tem um aprendizado. Então, vamos aprender? Para passar para frente, para vir o próximo aprendizado, para encerrar ciclos, começar coisas novas, aceitar o novo. Ou seja, é um turbilhão de coisas que eu digo que vale a pena cada centavo, cada minuto, cada dedicação, cada pessoa que se sai da sua vida, cada pessoa que entra para ficar. Então, entrei nesse caminhar iniciático também, porque no meio da pandemia minha mãe me mostra um livro da Paulo e fala: "Olha, eu acho que você vai achar interessante". E fui, comecei a assistir, seguir, falava a minha língua. Ali eu entendi e comecei nesse caminho. Hoje somos 2 iniciados aqui, com histórias de transformação para contar, e eu acho tão legal, Cláudio, que o teu, sabe, essa tua transformação interna, eu não imagino como deve ter sido para você, porque é algo que você não espera de verdade. Não tem nem como prever, né? Surge, simplesmente você tem que lidar com aquilo. Agora, tinha uma questão muito forte aí, que era a felicidade da minha filha, cara. E se eu tivesse resistido, eu estaria infeliz e ela também, vivendo uma vida de miséria. O que a gente percebe é que muita gente que segue esse caminho acaba se suicidando porque não encontra, né, eco, as pessoas não apoiam. Então é uma vida muito difícil. Alguns deles acabam também na prostituição para ganhar a vida. É assim, é difícil. E eu acho que esse caminho, ele só é válido, olha só o que eu estou falando, eu acho que ele só é válido quando você faz esse mergulho, porque a vida sem isso me parece incompleta. Para mim não fazia sentido muitas religiões falarem que morreu, acabou. Como assim, cara? Morreu, acabou como? Né? E aí você começa a perceber um pouco de energia, você toca numa pessoa, você sente algo diferente, O santo bateu. o santo bateu, você abraçou uma pessoa, você viu ali que tem alguma É, coisa
né, envolvida, tem algo mais ali que está conectado. Então aí você começa a perceber que não pode ser morreu, acabou. A energia, ela permanece, né? Você pode desligar essa TV aqui, você vai ver que ela vai ficar a tela preta, mas a energia continua aqui. Se eu ligar, ela aparece de novo. Então, a gente não pode ser assim com a gente, não pode ser diferente, né? Então, esse mergulho, ele permite também com que você respeite mais o teu entorno. E é difícil. É difícil porque a gente está num caminho onde é muito fácil você querer falar para outra pessoa, devolver na mesma moeda. Tem algumas pessoas que vão para agressão, né, e já partem para falar alguma coisa que vai agredir o outro. E olhar para isso é realmente. Eu tô achando bem legal, porque eu tô aqui, você tá falando, né, e eu tô pensando, Cláudio, rapidinho, gente, olha só. Eu fiquei emocionada, me emocionada, eu fiquei assim agora, porque a gente vai ter tanta coisa pra contribuir, porque nós somos 2 pessoas tão diferentes, e você tá falando uma coisa, por exemplo, nessa parte de respeitar, não só respeitar, mas conviver e estar nesse meio. O meu já é o contrário, eu já consegui fazer isso muito bem, mas eu não conseguia fazer isso comigo. Caramba. Então eu tô vendo você falar, eu falei: "Gente, vai ser muito legal, porque a gente vai trazer 2 partes, 2 pessoas que completamente diferentes, aprendizados, experiências completamente diferentes sobre isso", porque eu já vi que você tem muito essa coisa, você com o próximo, você no meio, você com o todo. O meu já fui eu super bem, super respeitosa, sempre muito gentil, muito amorosa, só que comigo, zero, eu comigo mesma. Cara, é legal você falar isso, porque eu sou justamente o contrário mesmo. Eu sempre me aceitei muito bem, inclusive eu me achava superior, né? Eu achava superior a todos os outros, assim, quando eu via algum problema, eu dizia: "Ei, esse cara tem algum problema". E eu defendi uma coisa que era o seguinte: eu sou um trator, certo? Eu botei na minha cabeça que para ter sucesso nos negócios, você precisa ser um trator. Ou seja, tem alguém te pedindo, você vai passar. E às vezes vai passar por cima mesmo. Eu botei aquilo na minha cabeça e achava, contava a história da carochinha, né? Achava que isso era bonito. Eu tive sucesso na minha carreira. Só que durante a minha carreira eu tive mais de 20 sócios. Alguns, gente, eu tenho certeza que eu fui esse trator que passou por cima, deixou o cara lá estraçalhado, né? E estou aqui para contar a história. Então, assim, é um caminho também que você precisa olhar e em alguns momentos se perdoar, Claro que sim. O né? perdão ele é muito real nesse caminho, né. Uhum. E o que quer dizer, gente, se você é daquela pessoa altruísta, que diz sim pra tudo, pra todos, que tem dificuldade em dizer não, eu estou aqui te representando. Eu tive esse momento, eu tive um momento em que eu não conseguia escolher o que eu ia comer. Por exemplo, imagina, eu vou almoçar aqui e eu tô com a Natasha, só nós os dois vamos almoçar. Eu esperava ver o que ela ia escolher e escolhia algo igual. Eu queria ser aceito, né? No fundo, eu queria ser amado, queria ser apreciado. E depois de um tempo, eu vi que, cara, a minha vida estava fora de controle. Eu estava num casamento falido, né? Me separei, estava numa sociedade em que eu estava fazendo coisas que, até pelo meu sócio, pelo lado que ele precisava fazer, eu estava fazendo por ele. Também me separei dessa sociedade e comecei a olhar para o mundo de uma maneira diferente. Mas depois teve o resgate. Por um momento eu me centro em mim mesmo, me imagino como esse trator, né, que vai passar por cima de tudo, e depois de um tempo eu percebo que, cara, não precisa ser assim, né? Você pode ter sucesso convivendo com os outros, respeitando os outros, e agora eu estou numa jornada completamente diferente, né? É água e vinho, é diferente. Então olha só, gente, aqui a gente vai trazer muitas dessas histórias, muitos momentos que a gente viveu, momentos que foram bons, momentos que não foram, momentos que trouxeram aprendizados. E a gente decidiu fazer uma coisa muito bacana que pode ajudar você que está assistindo, que é o seguinte: aqui embaixo do vídeo a gente vai colocar uma barra, tem um QR Code e tem um link. Usa o que for melhor para você. O que a gente vai fazer lá? A gente vai criar um e-book resumindo os episódios, trazendo ali os conselhos que foram mais importantes de cada episódio para você acompanhar. Então, o que você precisa fazer agora? Você vai lá, clica nesse link ou usa o QR Code, eu vou deixar também ele na descrição do vídeo. Você vai preencher seus dados, nome, e-mail e WhatsApp, ok?
e você vai baixar esse e-book. Ele vai chegar direto no teu e-mail. O que vai acontecer? Duas coisas aí. Você vai ser convidado a entrar no nosso grupo do WhatsApp para você ser avisado das novidades. A gente está planejando também fazer algumas coisas presenciais. Sim. Se você quiser fazer, já fica aí alerta, porque isso vai acontecer. E o outro ponto é você também receber e-mails nossos. Então, quando tiver episódio novo, quando a gente for fazer algum convite, das duas uma, né? Você vai receber por e-mail também no teu WhatsApp. Então, para esse primeiro episódio, você conheceu um pouquinho mais da Natasha, um pouquinho mais do Cláudio. E o nosso objetivo com esse podcast, que surgiu assim, do nada é do nada, né, gente? Mas para a gente poder se aproximar, poder mostrar para vocês esse caminhar, que é desafiador, mas também é muito gratificante, de muito autoconhecimento, luz, sombra, de tudo. E aproveita, né? Comenta aí, diz se você gostou, sugere novos temas. A gente está cheio de ideia aqui, mas nada disso vai funcionar se você não participar. Isso é verdade. Né? Senta o like, indica para mais gente. Esse canal é, na verdade, uma comunidade que a gente está começando e nada faz sentido se você não vier com a gente, tá bom? Isso aí, gente. Então, muito obrigada e até o próximo episódio. Até o próximo.